Olá, poderosos. Aqui é o professor Renato Martins. A gente vai trabalhar hoje, mais uma vez aí, uma aula de geografia bem bacana e focada na geopolítica, focada no contexto internacional dos países e dando ênfase justamente nessa distribuição econômica, política, né, a divisão entre os países, como esses países se organizam no mundo. Então a gente precisa entender aí várias nuances, né, que geraram esse processo, né? Então, alguns contextos históricos. Então, é muito importante você se atentar a essa perspectiva, até mesmo para entender alguns contextos atuais. Então, muita coisa que acontece no mundo hoje, que acontece na sua vida de fato, né? Porque a política internacional, a economia internacional, tudo isso afeta diretamente a sua vida, né? A valorização do dólar, a bolsa de valores. Então, tudo isso tem um sentido prático e a geografia explica isso muito bem. Então, você que está aí ligado, está antenado, vamos aí se atentar a esse conteúdo, vamos prestar atenção aí, pegar o caderninho, pegar a caneta, fazer as anotações, porque esse conteúdo aí, ó, é 100% para você que está se preparando para as provas vestibulares, Enem, e também para ter esse conhecimento de vida. Eu estou até aqui com a companhia hoje ó, da Peppa Pig. Então, Peppa Pig, que é uma representação também desse contexto de globalização, né? É uma porquinha que veio lá do Reino Unido, né? Até já conversou com a Rainha Elizabeth. E ela está aqui hoje para ajudar a gente, né? Então, dá um oi aí para a Peppa Pig. Ó. Oi, gente! Então, vamos lá, meus jovens poderosos. Nós vamos, então, fazer essa discussão sobre os temas pertinentes aí da política internacional, a organização do espaço mundial, propriamente dito, né? Então, como o mundo se organiza, como o espaço mundial é organizado no mundo. A Peppa quer voltar para essa pilha aqui para ela poder aparecer para vocês. Ó. Então, fica ligado. Então, a organização do espaço mundial está definida pela ordem mundial. E a gente fala, na verdade, muito mais da nova ordem mundial do que da ordem mundial. Então, o que seria a nova ordem mundial? É um conceito socioeconômico que faz referência ao contexto histórico do mundo pós-Guerra Fria. Guerra Fria que acabou aí no contexto ali da queda do Muro de Berlim, né, final da década de 80, desmantelamento da União Soviética no início da década de 90 e a ascensão, assim, a propagação da globalização nessa perspectiva política e econômica muito intensa. Então, a nova ordem mundial implica a revisão de conceitos tradicionais que por décadas serviram para explicar a organização geopolítica e econômica do espaço mundial, porque era muito fácil você falar da geopolítica durante a Guerra Fria, porque era uma bipolarização muito intensa, né? Então, Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia mundial. Hoje você tem um cenário muito mais complexo, dividido, né? Que entra aí em várias nuances, e é isso que a gente vai tentar explicar e entender. Então, panorama internacional da atualidade. Então, tudo que eu falei, né? Após o fim da Guerra Fria, antigos aliados, como Estados Unidos, Japão, União Europeia, são agora concorrentes. Mas concorrentes em que sentido? No sentido comercial, econômico e financeiro. Não mais aquela ideia antagônica de uma possível guerra nuclear entre União Soviética e Estados Unidos. Então, hoje a gente não tem mais essa preocupação, não se cogita mais uma guerra mundial, e sim uma disputa econômica. E o que é interessante? Esse cenário aí de Estados Unidos, Japão e União Europeia foi formado no pós-Guerra Fria. Só que eu tenho aqui, nessas imagens, principalmente aqui nessa imagem que mostra aí as torres gêmeas pegando fogo, e essa outra imagem aqui que é o prédio do Pentágono, onde um avião caiu sobre ele. Além aqui, né, de imagens de danos ambientais, do acúmulo excessivo de lixo, de resíduo, então isso aqui vem acontecendo em várias partes do mundo. Esse cenário aqui dessas imagens trazem para nós a perspectiva de uma nova ordem mundial. Então, não temos mais aquela
situação polarizada dos três eixos, né, Estados Unidos, União Europeia e Japão, mas hoje o contexto é muito mais dinâmico. Os atentados ali do 11 de setembro, né, o atentado terrorista aos Estados Unidos, marcou uma fragilidade muito forte dos Estados Unidos. Né? Foi o maior ataque que os Estados Unidos já sofreu dentro do seu território continental. Então, isso fragilizou muito a imagem dos Estados Unidos no cenário de defesa e mudou também o contexto da geopolítica internacional. Então, ali, né, naquela transição no final da Guerra Fria, houve ali a substituição do conflito leste-oeste, as duas forças antagônicas, para o conflito norte-sul, que hoje entra numa perspectiva diferenciada. Né? Então, as grandes ameaças do mundo hoje, né, a fome, a pobreza, invasão de imigrantes, destruição do meio ambiente, poluição, epidemias, as guerras regionais, e os novos conflitos, né, dentro desse contexto das guerras regionais, principalmente, vêm dentro de um contexto não somente das guerras em si, mas de disputa de poder, de controle, de direcionamento das nações, né, entra muito nessa perspectiva das guerras entre grupos étnicos, ondas de refugiados. Então, se você pegar, por exemplo, o contexto atual do Oriente Médio, principalmente da Síria, é uma contradição muito forte dentro de um mesmo projeto. Então, a luta para derrubar um presidente hoje não é mais feita por um único inimigo. Então, dentro da Síria, você tem o Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria. Ele tem inúmeros inimigos que estão brigando contra ele e possivelmente, se conseguisse derrotá-lo, iam brigar entre si, como está acontecendo na Líbia, que foram países que passaram por revoluções recentes, né? E hoje sofrem com esses problemas de disputa de poder. Aí nós temos as doenças mundiais, né? Em que a AIDS ainda desempenha um peso muito grande sobre alguns países, principalmente no continente africano. Né? Existe uma grande pandemia de AIDS no continente africano, onde um percentual muito alto de pessoas são contaminadas e não existe nenhum controle. E além da AIDS, né, novas doenças, novas epidemias que vão surgindo, né? Então, isso vai modificando muito a estrutura, né, da organização e do planejamento dos países. Então, a gente está passando aí, inclusive, pela onda de crescimento do coronavírus, a expectativa de, inclusive, novas epidemias vem causando um frisson muito grande nos países, né? A questão das drogas, o tráfico de drogas, o controle de cartéis, então isso também tem se intensificando. Você pega ali um contexto muito forte isso daí entre o México e os Estados Unidos, que acaba direcionando aí esse contexto, né, do tráfico de drogas, o controle de territórios, além do próprio terrorismo, né, que a gente falou ali do atentado de 11 de setembro. Então, o terrorismo ele vem ganhando repercussões cada vez mais abrangentes, mais complexas. Então, os grupos terroristas eles vêm se capacitando cada vez mais e tendo assim uma estrutura muito eficiente do ponto de vista do objetivo que ele se propõe, né, que é causar o terror. Aí a ascensão, aí o ressurgimento de estados absolutistas, radicais, então direita conservadora, esquerda extremista, então isso vem também trazendo uma mudança no panorama mundial. Aí pirataria nuclear, de informática, além da biopirataria também, né? E ameaças ao meio ambiente e ecologia. Então, a própria biopirataria é uma ameaça muito forte ao meio ambiente e à ecologia. Sem contar aí dos grandes desastres ambientais. Inclusive, o Brasil vem sofrendo muito, né? E a gente consegue se deparar, por exemplo, em meio a todo esse frisson, esse fervor que existe no mundo, a gente se depara de forma muito ampla, né, com visões dessa imagem aí, né? Então, o próprio sistema, o contexto da mídia, ele não enfoca, né, não traz para a gente uma perspectiva real do mundo. Então, quer trazer muitas vezes esse contexto de fábula, né, como o Milton Santos colocava, né, globalização como uma fábula. Então,
cria um conceito de consumo, um conceito de vida e tenta instigar as sociedades, as nações, as culturas a buscarem essa perspectiva, né? Um padrão de vida. Então, ali você tem um padrão de família, uma organização familiar tradicional. Então, ali, pai, mãe, 2 filhos, o cachorro, uma casa com quintal amplo. E tudo isso, é claro, né? Um condomínio fechado para garantir a segurança. Mas o contexto da população é completamente diferente. Então, o mundo ele vive numa desigualdade paulatina. Então, a desigualdade ela vem crescendo cada vez mais. E isso é uma coisa muito representativa nessa organização geopolítica. O que a gente percebe, né? Na nova ordem mundial e as mudanças de postura. Então, os constantes confrontos bipolar dá lugar à multipolaridade das relações. E para criar, né, defesas em relação a esse novo sistema, a gente percebeu que a partir da década de 90 aumentou muito a criação de blocos econômicos, os contornos supranacionais, internacionalização da economia, da produção, da cultura, e integração dos fluxos de capitais, principalmente por meio aí da formação dos blocos econômicos, fusão de empresas, né, formação de holdings. Então, tudo isso contribui para essa nova perspectiva. Então, na década de 90, você viu o mundo dessa forma. A nova ordem multipolar, então início da década de 90 e o comecinho de 2000. Então você tinha ali, né, um eixo polarizado pelos Estados Unidos, um eixo polarizado pela Europa e um eixo polarizado pelo Japão. Só que isso aqui já não existe mais. Por quê? Novas potências entraram no cenário internacional, né, como a China, a Índia, o próprio Brasil, o BRICS de uma forma geral, né, acabou criando novos contextos de discussão nessa perspectiva do mundo globalizado. Então, assim, os blocos econômicos, né, hoje praticamente todos os países fazem parte de pelo menos um bloco econômico, tem países que fazem parte de vários blocos econômicos. A gente não pode deixar de destacar quem? A União Europeia, que é o bloco mais antigo, mais evoluído, estruturado, o Mercosul, que é o bloco do qual o Brasil liderança, né, faz parte aí, criou todo o contexto da fundação desse bloco, e o NAFTA, que é o bloco onde os Estados Unidos se inseriu, né, e tem maior representatividade, aí, o bloco mais importante do qual os Estados Unidos faz parte. Então você tem, além desses, vários outros blocos econômicos, e essa perspectiva de evolução. Para que serve um bloco econômico? É para criar uma defesa de mercado em relação às grandes multinacionais. Porque hoje, se você for analisar o cenário das grandes economias, as maiores economias do mundo, elas estão divididas e distribuídas entre países e empresas. Então, muitas empresas hoje elas têm um capital, um potencial financeiro muito maior que vários países do mundo. Então, isso cria um descompasso na articulação dessas empresas com esses países. Então, para a gente reforçar isso daí, né? Os blocos econômicos, né, os megablocos, na América do Norte constitui o NAFTA, polarizado pelos Estados Unidos. É a maior economia do mundo. Aí, veja só, na Europa, a Europa que sempre foi um centro de conflitos, né, de tensão geopolítica, a Alemanha unificada funciona como um eixo de ligação entre o leste e o oeste do continente. E lá no Pacífico, o Japão centraliza uma vasta área de influência. Essa perspectiva é um panorama do quê? Do mundo capitalista, né? Ali no início da década de 90. Então, mudanças decorrentes ao sistema capitalista. Você teve ali as alterações no modo de vida, então o capitalismo ele vem criando essas modificações paulatinamente. Então, as relações econômicas, a organização do espaço geográfico, relação entre as diversas regiões do mundo. Basta a gente analisar, por exemplo, quem se urbanizou primeiro, justamente foram os países que experimentaram esse processo de evolução capitalista. Então, quanto mais intensa foi a experimentação, mais intensa foi a urbanização. Então, nesse contexto, os países em processo de desenvolvimento realizaram a Revolução Industrial até o século XIX. Então, se você pegar ali o cenário de industrialização, urbanização entre o século XVIII e o século XIX, foi justamente os países que chegaram primeiro, né? Então tem até o ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então foram os países que criaram aí
essa base de expansão do sistema capitalista para garantir, inclusive, as suas próprias posições. Aí o formato, né? Um vasto império colonial, mesmo após a descolonização. Então, como que esse processo de colonização acontece hoje, né? Então, o domínio das relações internacionais sobre os antigos povos colonizadores. Então, hoje você não precisa usar mais a força militar, nem a força política. Você usa a influência econômica, essa capacidade de capital das grandes empresas, né, das multinacionais, sobre nações inferiores. Então, isso aí cria esse descompasso. Essas nações inferiores, né, as subdesenvolvidas, são, na verdade, antigas colônias, que se transformaram. Se a gente for pegar esse contexto de transformação, ele ocorreu principalmente no pós-Segunda Guerra. Então, vários países conquistaram grande desenvolvimento industrial e modernizaram diversos setores, como é o caso dos países emergentes, né? Então, aqui na América, nós temos aí o Brasil, o México, a Argentina como exemplos. Em países que, mesmo após sua independência política, permaneceram como produtores e exportadores de matérias-primas. Inclusive, por exemplo, esses países aqui que se industrializaram, eles têm ainda um peso na economia muito forte em relação à exportação de matérias-primas. O Brasil mesmo, o que garante aí o superávit da exportação são commodities agrícolas, principalmente, né? Então, os novos países industrializados não resolveram seus problemas sociais básicos. Então, na verdade, a industrialização desses países emergentes, ela não supriram necessidades internas, e sim interesses externos. E esse crescimento ele acaba sendo muito fragilizado, porque ele não é sustentável. Então, ó, não resolveram nem as relações de dependência econômica, financeira e tecnológica com o mundo desenvolvido. Então, na verdade, o que esses países subdesenvolvidos promovem? Eles apenas recebem, né, um repasse de tecnologia ou de financiamentos dos países desenvolvidos, são aqueles que se industrializaram até o século XIX. E aí, nessa perspectiva, a gente tem a chamada divisão Norte-Sul. Quem está no Sul? Os países que exportam matéria-prima até hoje, que dependem dessas exportações de matéria-prima. E os países do norte são os países justamente que fazem o quê? Exportam tecnologia. Então, quando a gente fala de divisão norte-sul, né, não, você não pode fazer referência à linha do Equador, porque essa linha ela segue um outro parâmetro, né? Então ela pega ali a América do Norte, Europa, parte da Ásia e considera que até mesmo a Oceania e no caso ali, né, a Austrália e Nova Zelândia como países do norte desenvolvido. Aqui é uma outra perspectiva. Então tem alguns mapas que tiram, né, como esse daqui, né? Tira a Ásia Central e a Rússia do contexto do norte. Só que a Rússia ela se superou na década de 90, década de 2000, e ela alcançou um panorama diferenciado. Lembrando que a Rússia já foi uma potência ali na época da Guerra Fria. Então ela tem o seu mérito. E aí, todo mundo que está aqui, né, ao sul dessa linha, né, no caso ali, está pintado de rosa, são países que dependem de exportação de commodities, independente do nível de industrialização. Inclusive, esses países que se industrializaram, eles não completaram o ciclo totalmente, né? Então, tem essa dependência desses processos externos. Então, que basicamente, para a gente entender, os países do norte quem são? São os que exportam tecnologia, que agregam valor ao produto. E os países do sul, eles exportam o quê? Alimentos, matéria-prima, né? As famosas commodities, tanto agrícolas quanto de extrativismo. Então, fica um descompasso muito grande. A origem da dependência remonta às grandes navegações empreendidas pelos Estados nacionais da Europa, e também começou com isso daí, foi Portugal, Espanha, seguindo da Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, para determinar esses processos de ocupação, a partir ali do século XV. Passaram a exercer forte domínio entre os povos da América, da África e da Ásia, controlando a extração de produtos neles realizados. Isso daqui deu também origem ao processo ali do imperialismo, a perspectiva ali da Primeira Guerra Mundial. Então, essa dominação, ela marcou a história mundial de uma forma muito intensa, né? Então, a exploração dos recursos da colônia proporcionou um grande enriquecimento das metrópoles. Algumas não souberam aproveitar esse enriquecimento, como o próprio Portugal e Espanha, que não
se atentaram à industrialização que ocorreu no século XVIII e no século XIX. Então, eles ficaram à mercê desse processo e acabaram perdendo toda aquela estrutura, aquela hegemonia que eles alcançaram. Aí, algumas exceções a esse formato de colonialismo é a Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos, que são os países colocados aí como colônia de povoamento, mas também não é bem assim, porque o próprio Estados Unidos teve ali trabalho escravo, né? Mas soube antecipar algumas ações justamente para reverter aquele modelo colônia-metrópole. Então, esses países aí, eles tiveram destaque em relação ao processo que eles passaram. Aí nós temos os países emergentes. Então, a expressão utilizada para a organização internacional para se referir aos países desenvolvidos, industrializados ou em fase de industrialização. Então, embora façam parte da periferia do sistema capitalista, estão entre os maiores PIBs do mundo. Eles tiveram um crescimento econômico exponencial, principalmente a partir da década de 2000, só que são países que ainda não tiveram, né, a divisão do bolo, vamos dizer assim. Né? O bolo cresceu, mas o bolo não foi dividido. Aí, o que seria a periferia? Então, é um termo usado para designar os países subdesenvolvidos, que é o que está na borda, né, na margem da periferia. E o centro é quem está ali no contexto de liderança. Né? Então, para designar países desenvolvidos que têm papel da economia, de comando da economia mundial. Então, isso faz com que nós tenhamos um cenário, né? Os países do norte são os países de centro, os países do sul são os periféricos. E aí a gente entra no contexto da divisão internacional do trabalho, que é a famosa DIT. Quando que ela começou? Ela começou com a colonização, as navegações, no século XV e XVI. Aí nós temos a delimitação do papel das metrópoles e das colônias no contexto de produção do comércio internacional. Então, cada país fica responsável por um processo, por uma etapa de produção. E quem sofreu mais com isso? A América, a África e a Ásia, com exceção do Japão, que teve um desempenho, um desenvolvimento diferenciado. Aí passaram a organizar suas economias segundo a necessidade de suas metrópoles. Então, pega lá os ciclos econômicos que ocorreram no Brasil, a maior parte da maior parte da história do Brasil foi em função da metrópole Portugal. Então, nós temos aqui, né, essa perspectiva ali das grandes navegações. As metrópoles, elas forneciam manufaturas, as colônias, e as colônias forneciam as matérias-primas, os recursos naturais para as metrópoles. Com o capitalismo industrial, as matérias-primas continuaram a serem fornecidas, né, das colônias para as metrópoles, além dos combustíveis. Então, o combustível passa, principalmente combustível fósseis, né, passam a desempenhar aí um importante produto no cenário internacional. E as manufaturas deixaram espaço aí aos produtos industrializados. Agora, na essência do capitalismo financeiro, você começa a ter a inserção dos capitais por via de empréstimos e da tecnologia, por meio dos produtos cada vez mais avançados, mais tecnológicos. E nós temos, então, essa perspectiva de distribuição. Aí, para reforçar, né, a DIT é a especialização dos países na produção de determinada mercadoria destinada ao mercado. A expansão capitalista dos países ricos gerou, além da simples troca de produtos, uma expansão territorial da indústria. A indústria começou a aproveitar outros espaços para a produção. Então, via a aplicação de investimentos e exportação de tecnologia. Então, para a gente entender, no final do século XVIII, a gente teve ali a Revolução Industrial, né, na verdade, a primeira Revolução Industrial, por volta de 1750, século XVIII, a segunda Revolução Industrial veio no século XIX, e aí ela desencadeou a desestruturação do sistema colonial. Então, o sistema colonial, dominado ali geralmente por monarcas, imperadores, reis, não ia funcionar para o contexto da Revolução capitalista e da Revolução Industrial. Então, a industrialização ela exigia maiores quantidades de matéria-prima, mais consumidores para suas mercadorias, porque o sentido lógico que eles pensavam naquela época era produzir de forma contínua, né, e cada vez mais. Gradativamente, os interesses comerciais de algumas metrópoles passaram a exigir que as suas transações econômicas fossem realizadas com mais liberdade. Então, aqui você percebe o quê? As empresas, os comerciantes começam a pressionar o governo
o governo começa, então, a ceder a essa nova dinâmica, justamente por causa do poder econômico das empresas. Aí, no final do século XVIII, no século XIX, inicia-se o processo de independência de várias colônias. No caso da independência do Brasil, foi lá em 1822, né? Então no começo do século XIX. A independência política não trouxe a independência econômica, então pouco modificou a realidade social das antigas colônias. Coitado do Brasil, por exemplo, quando conquistou a independência, saiu Portugal, entrou o filho do rei de Portugal. Então, a ligação política continuou muito forte. Tanto é que Dom Pedro I abdicou do trono aqui para ir assumir o trono em Portugal. Né? Então, ele era imperador aqui e foi para Portugal continuar sendo imperador de Portugal. Coisa muito doida. Aí, os países industrializados ampliaram a capacidade produtiva, a margem de lucro e as diferenças econômicas e sociais entre a relação dos países exportadores de matéria-prima. Por quê? O lucro gerado por uma empresa não vai ser distribuído no local onde aquele lucro foi gerado. Ele vai ser, na verdade, concentrado na matriz daquela empresa. Né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, as empresas dos países ricos assumiram uma proporção gigantesca e essas empresas trataram de mundializar não só a produção, mas também o consumo. Construíram filiais no mundo inteiro. Daí, no caso, as multinacionais. Essas empresas saem em busca de melhores negócios. Isso explica alguns países subdesenvolvidos terem se industrializado. Então, ninguém do mundo subdesenvolvido conseguiu promover a sua economia sozinho. Na verdade, eles foram escolhidos por algumas características em particular para receber esses investimentos das multinacionais, que queriam, na verdade, só aumentar a lucratividade. Então, por que esses países oferecem aí vantagens de lucratividade? Porque os países subdesenvolvidos encontram mão de obra barata, em grande número, disponibilidade das fontes de energia, né? Então foram pouco exploradas, então essas fontes de energia são abundantes em vários países. Mercado interno, porque são populações jovens em expansão, em sua grande maioria. Facilidade de exportação e remessa de lucros para a sede das empresas no exterior. Então, isso aqui é o filé que as multinacionais buscam, né? Incentivos fiscais dados pelo governo, porque olha só, o governo de um país subdesenvolvido, ele quer promover a sua imagem. Então, quando ele recebe multinacionais, ele vai ter um crescimento econômico exponencial, vai ter geração de emprego, o PIB cresce, então cria uma euforia socioeconômica muito forte. E os países, então, aliás, os governantes dos países subdesenvolvidos acabam cedendo, né? Literalmente aí abrindo tudo para as multinacionais entrarem da forma como elas querem. E acaba diminuindo o quê? A competição no mundo. Então o mundo passa a ter muito mais monopólios, oligopólios do que deveria. Aí a nova divisão internacional do trabalho, que seria a divisão já do século XXI. Os países subdesenvolvidos, além de produzir e exportar matérias-primas e minerais, transformaram-se em produtores e exportadores de produtos industrializados. Por exemplo, o Brasil. O Brasil exporta carro, exporta sapato, eletrodoméstico, eletroeletrônico. O Brasil tem uma gama e até diversificada de produtos que ele exporta. Só que em quantidade pequena, ele consegue fazer essas exportações por repasse de tecnologia. Então, por exemplo, o setor automobilístico do Brasil é formado por empresas estrangeiras. Todas as empresas do setor automobilístico no Brasil são empresas estrangeiras. Então a gente consegue até exportar veículos, só que o lucro não fica com a gente. O que a gente faz para ter um superávit, né? Uma balança positiva em relação à importação e importação? A gente exporta soja, milho, minério de ferro e dentre outros. Então é isso que garante, na verdade, a economia do Brasil. Só que quanto mais o Brasil exportar soja, milho e ferro, mais riqueza vai ser concentrada na mão de poucos. Então é isso que a população tem que entender. Para um país se desenvolver e ter aí distribuição de renda, emprego pleno, precisa investir no setor secundário, que vai garantir aí essa equiparação dos países subdesenvolvidos aos desenvolvidos. Só que isso é complicado. Você pega, por exemplo, a própria Bolívia, né, que está aí lutando para desenvolver tecnologia própria para
exploração do lítio, que é a matéria-prima aí do milênio, né, para a produção das tão cobiçadas baterias, os carros elétricos e tudo mais. O que acontece? Esses países se tornam alvo de ataques políticos, né, de instabilidade política, até de golpes. Então, isso cria barreiras aí para esses países criarem seu próprio desenvolvimento. Então, lá, somente a partir de 1950, alguns países da América Latina, África e Ásia se industrializaram, que é o chamado de industrialização tardia, né, retardatária. Não tiveram ali aquele planejamento estrutural e de desenvolvimento a longo prazo, desenvolvimento sustentável. Então, portanto, o elemento mais recente desse processo mundial da DIT é o aparecimento dos países subdesenvolvidos, que se destacam na exportação de industrializados, são os chamados países emergentes. O principal grupo de representação dos emergentes são os BRICS. Além dos BRICS, tem os tigres asiáticos, novos tigres asiáticos. Então, é uma gama aí de países, só que a maior parte deles eles se especializam em setores específicos, né? Se tornam exportadores de produtos, mas de uma diversidade bem pequena. Aí, o desenvolvimento dos meios de transporte e telecomunicações ampliou a perspectiva da globalização. Então, a globalização ela se forma em cima desses dois pilares, comunicação e transporte. E as multinacionais foram as que mais souberam aproveitar isso, né? A organização em rede de produção, contratar empresas de diversas partes do mundo para realizar as atividades produtivas, ou a distribuição e comercialização de seus produtos. Aí os países centrais concentram tecnologia mais sofisticada, desenvolvimento de novos produtos, a gerência administrativa, né, a sede das empresas, e o setor de marketing, ou seja, o que gera mais receita, mais riqueza, está nos países desenvolvidos. E as características dos países subdesenvolvidos. Então, os países subdesenvolvidos, grandes polos financeiros e tecnológicos mundiais, dominam as grandes decisões políticas e econômicas internacionais. Então, esses países eles são à mercê desse interesse. Predominam atividades econômicas e industriais de serviços e comércio. E a pequena parcela da população dedica-se ao setor primário. Por quê? São países que sofreram principalmente com a mecanização do campo. E essa mecanização, essa modernização do campo foi influenciada justamente pelas empresas ou pelos governos dos países desenvolvidos. O grupo internacional que reúne os países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo é o G8. A gente vai falar daqui a pouco do G8. A população dos países desenvolvidos apresenta, em geral, boas condições de vida, saúde, educação, moradia, é o bem-estar social, né? Então, baixos índices de mortalidade infantil e analfabetismo praticamente inexistente. Então, isso é o contexto do bem-estar social. Você tem distribuição de renda, você tem a renda per capita muito alta e a maior parte da população tem acesso a uma renda que satisfaz as necessidades. Então, aqui para a gente fazer um comparativo, ó, em 2007, o PIB do G8. Então, o G8, na verdade, era o quê? Os 8 países mais ricos do mundo. A Rússia, ó, lembra lá que ela entrou depois, né, da formação, porque o G7 ele foi criado ainda no contexto da Guerra Fria. E quem aqui está no quem estava no G7 era só aliados dos Estados Unidos. Então, depois da Guerra Fria, que a Rússia foi convidada aí a fazer parte desse grupo de países. Só que se a gente pegar a perspectiva a partir da década de 2000, os G7 mudou na composição que se refere aos países mais ricos do mundo. Então, aquele cenário ali, ó, de Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Rússia ocupando o top aí das maiores economias do mundo, deixou de ser realidade. Por quê? Entrou a China, entrou a Índia, entrou até mesmo o Brasil nesse top aí das maiores economias do mundo. Lembrando que esse país se industrializado em função dos investimentos de multinacionais. Cada um num nível diferente, mas hoje, se a gente for analisar, né? Na verdade, aqui, um comparativo também, né? Para a gente fazer essa análise. Então, 2015, 2014, os maiores PIBs do mundo, né? Pelo FMI, pelo Banco Mundial e pela ONU. Em algumas situações, eles consideram a União Europeia como um organismo único, né? Então, a União Europeia acaba aparecendo ali, por vezes, até na frente dos Estados Unidos. Mas o que é interessante, ó, por exemplo, Brasil, 2015, pelo
FMI era a nona economia, pelo Banco Mundial era a sétima economia e pela ONU era a sétima economia. Desconsiderando aqui o Reino Unido, né, ele passaria para sexto e aqui ele passaria para oitavo. Aqui o dado mais atualizado, 2018. Então, pelo FMI, o Brasil em 2018 é a nona maior economia. Em 2019 também, né, ele manteve o posto aí. Então, para o Banco Mundial também está ali, ó, em nona economia, considerando aí essa expansão econômica da década de 2000. Só que hoje o mundo ele passa por grandes transformações econômicas, né? Então a gente precisa ficar muito atento aí a essas evoluções. Aí nos países subdesenvolvidos a situação ela é diferente. Por quê? Nos países subdesenvolvidos, apesar de diversidade, de condições, algumas características são comuns a diversos países. Principalmente ali, a agropecuária e extrativismo são as principais atividades econômicas. Então, eles têm pouca capacidade de investimento em tecnologia, então a produtividade acaba, às vezes, sendo muito baixa, e até em alguns países ela é ineficiente, ela não suprimir a demanda de alimentação da própria população. Então, você tem muito índice de analfabetismo, a evasão escolar é muito alta, e isso acaba atrasando ainda mais a evolução social e econômica dos países. Porque se a população não estuda, não tem condições de ser ali produtores de tecnologia, né? Então, a atividade industrial amplamente diversificada, restrita a poucos países que se industrializaram na segunda metade do século XX. Então, aquilo que eu falei antes, a maioria dos países subdesenvolvidos que se industrializaram, eles são especialistas, né? Então eles desenvolveram apenas um setor da economia. E a gente tem as exceções, é claro. Poucos setores de tecnologia mais avançada e mesmo assim depende dos países desenvolvidos. Minoria da população desfruta de boas condições de vida. É um reflexo muito forte aí do Brasil, né? Então, nós temos produção tecnológica avançada no setor aeroespacial, no setor de biotecnologia, né, na saúde. Só que em contrapartida, em outros cenários, como por exemplo comunicação, nós somos muito atrasados, né? A gente ainda fala em internet 3G no Brasil, enquanto o mundo já está, nos países desenvolvidos, já está no 5G, né? Então essas limitações aí são características dos países subdesenvolvidos. Aqui nós temos um panorama, por exemplo, né, da mortalidade infantil. Então, por exemplo, o continente africano é justamente o continente que concentra a maior parte da população vivendo ainda no campo, que não consegue, então, produzir alimento suficiente para a própria demanda. É claro que tem uma série de fatores, né? A questão do clima, a falta de investimento, né? A falta de tecnologia para aumentar a produtividade, mas também tem a exploração das multinacionais também do setor agrícola que produzem para exportação. Exportação para onde? Para os seus países de origem. Então, a regionalização do espaço mundial. A análise das relações entre os países no espaço mundial, dos diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico e do papel de cada país na DIT. Pode ser realizada com base num estudo regional. Então, veja lá, o ponto de partida para o estudo regional, os continentes, é o papel que cada país tem na DIT e o seu nível de desenvolvimento socioeconômico. O Brasil, por exemplo, é uma liderança regional. Só não tem maior amplitude, né, maior aí, capacidade, porque ele acaba esbarrando na influência dos Estados Unidos no continente. Então, existem outras propostas para o entendimento do mundo que vivemos. No entanto, a opção por uma divisão regional em continentes tem vantagens de facilitar o estudo dos aspectos naturais, políticos, econômicos, entre outros. Mas existe sempre uma dinâmica muito intensa, né? A ideia, né, dessa divisão, então, por exemplo, a gente tem na América, né, os países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, somente os dois, que a gente pode considerar como desenvolvidos. Lembrando que o Canadá ali é como se fosse um primo rico dos Estados Unidos, né? Teve aí muita dependência também do próprio Estados Unidos. O principal parceiro econômico do Canadá é os Estados Unidos. E o restante ali, né, os países subdesenvolvidos da América, são chamados países latinos, né? América Latina, não formam um conjunto homogêneo. Então você tem países muito pobres, países até
condição intermediária de desenvolvimento. Então, a América Latina é uma salada, né? Tem países como o Brasil, que é o segundo mais rico da América, e países como a Bolívia e o Haiti, que são países extremamente pobres e num contexto bem diferente aí do Brasil. E sem contar também, por exemplo, né, o Argentina, Uruguai e Chile não são os países mais ricos da América Latina, mas têm os melhores IDHs, inclusive melhor que o Brasil. Aí na perspectiva ali da Europa, você tem a Europa Ocidental e a Europa Oriental. A ocidental, ela herdou ali o sistema capitalista por meio do Plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, ela é mais desenvolvida. Já a parte oriental herdou ali aquela perspectiva da influência da União Soviética, né? Então, formando ali o leste europeu, a União Soviética criou a Rússia, né, no contexto da União Soviética, criou uma influência muito forte nessa parte da Europa. Então, é menos desenvolvida, ainda países com população rural. Então, você tem aí esses detalhes. Na Ásia, é o continente de contrastes da bacia do Pacífico sob a liderança do Japão. Só que o Japão, por mais que ele ainda se mantenha como uma liderança, né, no contexto da articulação política nacional, ele perdeu muito espaço econômico para a China. E como o Japão tem uma população muito idosa e que não consegue ter uma reposição demográfica, é um país que ele vai decair muito rápido nas próximas décadas, justamente pela deflação demográfica e econômica. Aí lá, agrupa países com os melhores índices de crescimento econômico do continente, como a China, os tigres asiáticos. O Oriente Médio forma outro bloco marcado por questões econômicas, religiosas e estratégicas comuns com grandes recursos do mundo atual. Então, a gente tem dentro do continente asiático várias porções, né? O sudeste, né? O sul e sudeste da Ásia, o Oriente Médio, a Ásia Central, então possui contextos bem diversificados. Já na África, né, foi estabelecido um estudo regionalizado, subdividindo o continente entre a África do Norte, ou saariana, de influência árabe e islâmica, e a África do subsaariana. Então, você tem a África subsaariana, que está ao sul do Saara, e a África saariana, que é o norte da África. Uma das regiões mais pobres do mundo, com populações predominantemente negras, de grupos étnicos bastante diferenciados, que recebeu influência negativa muito grande dos países europeus desde o período do imperialismo do século XIX. Então, você tem uma forte aí confluência de vários interesses e o econômico é o que está sobressaindo. Então, eu espero que você tenha aí aprendido, tenha entendido esse contexto e, na dúvida, não hesite. Forte abraço e até a próxima.